Eu só vim telefonar. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, o Verso em Prosa está com uma proposta diferente. Nós vamos comentar sobre um conto do Gabriel Garcia Marques, Só Vim Telefonar. Então, antes de eu começar a contar um pouquinho desse Só Vim Telefonar, gostaria de convidá-los a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar o seu like, também curtir a nossa página no Instagram, Verso em Prosa Literatura, porque tem muito conteúdo de qualidade. E a participação de vocês é extremamente importante para esse projeto. Então, vamos lá. Já começamos a falar de um conto, né, no mês passado, que envolvia medo e loucura. Aqui a gente vai continuar com essa ideia de loucura. Tudo começa com uma viagem da nossa protagonista Maria para Saragoça. Ela foi visitar uns parentes, morava em Barcelona, foi visitar uns parentes em Saragoça. E aí, o que acontece com a nossa Maria? Retornando de Saragoça, o carro dela está. E como estava chovendo muito, ela estava aflita, desesperada, sem conseguir contato com ninguém. Passa um ônibus e aí ela entra nesse ônibus. Fica tranquilo, né? Vê aquele tanto de mulheres, enfim. Com o passar do tempo, até cochila e finalmente ela chega em um destino. Um destino um pouco estranho, um lugar cheio de pedras, que ela ficou um pouco desconfiada do que seria aquele lugar. E ela falou, eu só vim telefonar. Onde tem um telefone? E aí, não, fique tranquila, segue a fila que depois a gente resolve. E aí chegou essas mulheres nesse lugar cheio de pedras, e aí ela começou a achar tudo muito estranho. Com o passar do tempo, ela percebeu que se tratava de uma casa de enfermas mentais. Ela ficou um pouco desesperada, tentou falar que ela só veio para telefonar e ninguém dava ouvidos. Falava, mais uma. E o engraçado é que ela não tinha levado nenhum documento, então ela estava sem documento nenhum, o nome dela não estava na lista, e ela repetidamente, várias vezes, ela falava, eu só vim telefonar. Ela tentou até fugir. Quando ela viu que tratava de uma casa de enfermo, ela tentou fugir, mas sem muito êxito, porque a nossa Herculina, que era a moça que cuidava do local, muito brava, grande, já tinha, inclusive, no sua ficha de antecedentes, matado duas que tentaram fugir. Enquanto isso, lá em Barcelona, Maria tinha deixado o seu marido esperando. E ela queria só telefonar para o marido para avisar que ia atrasar, porque o carro estragou no meio do caminho. E o senhor Mago, ou ela chamava de Coelho, ficou preocupado, porque até então ela não estava atrasando, não tinha acontecido nada, mas enfim, como ele tinha, né, eles tinham 3 eventos, ele deu prosseguimento a esses 3 eventos, foi nas 3 festividades, compareceu como mágico, enfim, fez o que tinha que fazer, mas pensando, aí o que aconteceu com a Maria? Só que aí acontece uma coisa muito importante. Quando ele fica angustiado sem saber se a Maria vai chegar ou não vai chegar, ele lembra das 2 vezes que ela tinha o deixado. Uma primeira vez, no início do relacionamento, com 6 meses de relacionamento, ela se apaixonou por outra pessoa, deixou todas essas coisas e foi em busca desse amor. Passado um tempo depois, ela voltou novamente, mas, mais uma vez, o deixou para em busca de um novo amor. E aí, a última vez que ela tinha regressado,
ela regressou com o vestido de noiva, porque o noivo a deixou no altar. Eles até comemoraram, né? A família falou, não, gente, já está aqui, vamos comemorar na festa e depois você sofre. E ela voltou para casa, né, do mar. E aí o interessante disso tudo é que ele estava com essa sensação que novamente Maria tinha o deixado. E começou a sentir ciúmes e lembrar de todas aquelas situações que ele tinha passado diante desse relacionamento com Maria, de todas as angústias. Tanto é que um tempo depois, o seguro até contactou ele, falando, olha, achamos o carro, né? Cadê a Maria? O carro estava a 900 quilômetros da onde que, né, era o local que era para estar. E ele falou, não sei de nada, não quero saber de nada, não quero saber de nada. Vida que segue. Enquanto isso, Maria, no sanatório, estava vivendo aquela angústia de querer falar com o seu marido sem conseguir, sofrendo todos os tipos de ameaças, todos os tipos de limitação, e ela não conseguia, né, telefonar. E ela sofreu assédio dessa Herculina, que falou, né, falou, olha, eu te dou tudo se a gente tiver uma relação, né, sexual, eu te dou tudo que você quiser, flores, chocolates, o que você me pedir, eu te dou. Teve um dia de um passeio, a Maria ficou dispersa e aí foi num lugar onde que tinha um telefone e estava tocando. Ela atendeu esse telefone. E no que ela atendeu esse telefone, ela foi movida por vários sentimentos e ficou tão nervosa e falou, vou ligar para o meu marido. E quando ela liga para o marido, ela fala, oi, Coelho, sou eu, tô aqui. Aí ele responde, sua puta, e desliga o telefone. Enfim, porque ele estava com aquele medo, achando que ela novamente tinha abandonado nessa questão. Olha, eu não aguento mais uma vez, esse relacionamento em que ela me abandonou. Diante dessa situação, o que Maria decide? Ela quer novamente tentar ligar para o seu marido. Ela se entrega para Herculina e, como um único desejo, ela pede para que essa Herculina entre em contato com o seu marido. O desejo foi atendido e o marido de Maria foi a essa casa de enfermidade mental. Quando o marido entrou nessa casa de enfermidade, o dono atendeu e falou que a Maria, ela passava por um transtorno. Ela estava muito apegada à ideia que ela só queria telefonar. E que ela era uma mente instável e que não era adequado, às vezes, até encontrá-la, porque ali ela estava sendo tratada. Mas aí ele falou, nossa, mas eu nunca reparei isso dela. Não tem problema. Aqui, quando a gente acha que a pessoa não tem problema, aqui, né, tudo é revelado. E aí, o marido encontrou Maria, e naquele momento, ela estava ansiosa por isso, mas também com medo de demonstrar demais. E ele ficou muito assustado. E no diálogo dos dois, ela repetiu, eu só vim telefonar. Até você tá achando que eu tô louca? Eu só vim telefonar. E nisso ele, né, acaba o tempo que eles conversam, a Herculina tira ele de lá, daquele jeitinho nada amoroso da Herculina, e a Maria fica totalmente decepcionada porque ela acredita que o marido vai lá buscá-la e o marido a deixa. Ele até vai visitar novamente no próximo sábado, só que aí ela decide não mais ouvir. Ela ficou tão com raiva e tão indignada dele acreditar que ela estava louca, que ela desiste, né? Achou melhor se enclausurar. Ele até tentou fazer um show para as enfermas, todo mundo participou, mas ela não. Enviou cartas sem respostas,
Ele, por um tempo, ia para levar cigarro para Maria, porque a Maria fumava compulsivamente, mas chegou um tempo que ele desistiu e foi seguir a vida, e ele pagou uma mulher para levar o cigarro. Chegou um tempo, essa mulher continuou levando o cigarro, até que o dinheiro acabou, e o que se sabe é que o senatório, depois de um tempo, sumiu. Ninguém mais ouviu falar de Maria, ninguém mais ouviu falar do Mário e ninguém mais ouviu falar dessa moça. E no fundo fica, será que Maria só foi telefonar? Pessoal, então nesse verso em prosa aí falando sobre Gabriel Garcia Marques, essa referência clássica a um estilo de escrita literária que pode ser considerado o fantástico e o maravilhoso, né? Esse tipo de temática, Gabriel Garcia Marques é uma referência. Em relação à linguagem de Gabriel Garcia Marques, pela minha experiência de leitura, eu li três livros, três obras, digamos assim, desse autor, e me parece um elemento muito explorado, que é essa questão desse certo suspense, né, gerado por suas narrativas. Esse conto em especial, Eu Só Vim Telefonar, ele nos coloca um pouco no lugar dessa protagonista, dessa angústia, né, de dizer todo momento eu só vim telefonar, e você e as pessoas que estão ali no seu entorno já diagnosticarem que ela é uma pessoa louca, que ela sofre de algum distúrbio, de algum transtorno, sendo que, na verdade, ela só foi telefonar. Então, eu acho que um pouco desse efeito, né, desse suspense, dessa angústia, é um pouco transmitida também para os leitores. Quando a gente lê 100 Anos de Solidão, isso é evidente. Quando a gente lê Crônicas de uma Morte Anunciada, que eu aconselho a todos que tiverem a oportunidade de ler essa obra, o quão interessante é essa facilidade que esse autor possui de construir essa atmosfera que vai gerando essa certa angústia, esse certo suspense. Outra coisa que eu chamo a atenção para a linguagem do conto Só Vim Telefonar, dentro dessa obra, né, que são os 12 contos peregrinos, é essa metáfora da viagem, né? É um elemento recorrente dentro dessa obra. Inclusive, o autor ele faz uma explicação inicial de que ele havia escrito os contos e havia perdido os seus manuscritos, e depois ele vai reescrever cada uma dessas histórias. Então, por isso também essa noção de peregrinos, né, de perdidos aí, e essa temática da viagem. O quanto a viagem de Maria é uma viagem, como eu posso dizer, fatídica pelo próprio destino, né? Eu até anotei aqui a partir da fala da Raquel, como uma pessoa está no lugar errado, na hora errada, encontrando as pessoas erradas, né? Tem tudo para dar errado na vida da Maria, né? Por mais que ela tente, por mais que ela se mobilize ali, o destino vai trabalhar de forma contrária. Chamar de destino ou de karma, né? Já que o próprio noivo aí, e isso já foi dito aí nessa primeira introdução, um pouco dessa personalidade da Maria, né? Será que ela estaria pagando agora um pouco do seu comportamento instável, digamos, em tempos anteriores? Então, eu acho que é um conto, é um texto que vai apresentar um pouco como metonímia da escrita de Gabriel Garcia Marques, apesar de não aparecer o elemento fantástico, o elemento maravilhoso, porque nos parece uma história crível, sim, né? Provavelmente as nossas colegas aí, a Bárbara ou a Flávia, vai comentar um pouco disso, do quanto é angustiante essa pessoa, o paciente, dizer: olha, eu não sou louca, eu não tenho problema algum, eu só vim telefonar, e o peso do diagnóstico, né? O peso do rótulo que é colocado sobre essa personagem, sobre essa mulher, e o quão angustiante é essa travessia, essa viagem, que é angustiante para qualquer um de nós, né? Eu faço um movimento reflexivo: e se fosse você no lugar da Maria? E se fosse você nessa situação? Eu faço esse convite para refletir como você agiria numa situação como essa. E aí, para dar continuidade à nossa conversa, eu passo a palavra à Bárbara aí. Só vim telefonar. E por que não acreditar? Coelho, ou Saturno, marido de Maria, não acreditou. E ele não acreditou por algumas razões
que nos levam à reflexão para além desse conto. Uma das razões que fez com que ele se comportasse de modo tão hostil e tão indiferente também em relação a Maria foi o fato de que ele estava encharcado pelas suas preconcepções em relação à própria esposa. Ele tinha uma imagem da Maria de inconstância, de infidelidade, de insegurança. E então, apesar do tempo em que eles viveram juntos, e que foi um tempo bom, ele relata isso, ele não conseguiu superar aquelas más impressões que o início do relacionamento havia trazido. O fato da Maria sumir sem dar nenhuma notícia fez com que ele se sentisse preocupado sim no início, mas essa preocupação logo cedeu espaço para todas essas preconcepções, essas ideias que o contaminavam acerca do comportamento de sua esposa. Além desse fato, é possível observar que ao fazer o movimento de então ir até a casa de saúde, visitar a Maria, ele, lá chegando, ele começa a acreditar que a sua mulher tinha de fato algum transtorno. Ele adere ao rótulo de que ela é uma doente mental. E ele não contesta aquilo, ele não quer um outro diagnóstico, não pensa em outro diagnóstico, numa segunda opinião. E nesse ponto, me parece que nós também podemos refletir sobre os rótulos que nós aceitamos sem reflexão. Então, no primeiro momento, a nossa incapacidade de mudança, a nossa incapacidade, eventualmente, de acreditar nas pessoas, de dar segundas chances verdadeiras, e no segundo momento, essa incapacidade de questionar aquilo que nos é posto. Nós podemos pensar nisso em relação às pessoas com as quais convivemos, né, as relações interpessoais, aos cenários de trabalho, cenários políticos, porque muitas vezes nós aceitamos com passividade as coisas que nos são apresentadas, talvez por comodismo, talvez por uma falta de interesse em querer de fato desvendar a verdade, talvez por medo da verdade, porque ela pode ser incômoda. Afinal de contas, acreditar nas mentiras que nos contam, se elas nos deixam numa posição de conforto, é realmente muito recorrente, porque isso não nos demanda esforço. E talvez Saturno, ou Coelho, marido de Maria, não queria o esforço. Talvez ele tenha se sentido fatigado por já ter se esforçado tanto, porque nos relatos dele dá a sensação, pelo menos para mim como leitora, de que ele investiu, ele sempre era o sujeito que estava investindo nessa relação, e talvez não tenha sentido essa reciprocidade, ou pelo menos não tenha se sentido seguro quanto a essa reciprocidade. Gabo, portanto, nos permite ir além nessa leitura e nos questionar também nos nossos papéis de passividade e de aceitação de preconceitos. Só que não é só isso que a obra nos inspira à reflexão. E a Flávia vai nos contar um pouquinho mais sobre as perspectivas. Com muita perspicácia, o autor critica o atendimento, de maneira geral, dos sanatórios. No conto, os atendentes, os funcionários, até mesmo os médicos especialistas, não dão a menor credibilidade às pessoas que estão lá, os pacientes, pelo simples fato deles terem sido levados até lá em função de algum desvio ou patologia mental. A gente consegue perceber bem esse comportamento através da Maria, dessa protagonista. Notem que ela estava lá no sanatório e o fato de estar presente naquele local já faz com que seus argumentos percam a validade. E aí, uma situação que é verdadeira, uma justificativa que é real, como, olha, eu estou aqui só para telefonar, eu só preciso usar o telefone, acaba sendo interpretado como uma espécie de delírio, ou até mesmo uma tentativa muito inocente de fugir do local. Notem também que não importa o fato dela não ter identificação. A palavra desses pacientes é tão desconsiderada que qualquer coisa que eles falem, na verdade, só tem um valor de sintoma, sabe? É uma característica sintomática daquele transtorno. Esse conto tematiza a condição do louco com o estigma desse rótulo
e principalmente mostra a forma com que essas pessoas perdem a autonomia da própria vida. O louco, para a sociedade em que vive, perde então a sua condição de sujeito, no sentido de utilidade da sua fala, né? Na verdade, da inutilidade dessa fala e, consequentemente, da incapacidade de decidir sobre sua própria vida, sobre seu destino, sobre as suas escolhas. Eu acho que é por isso que esse conto nos deixa, de certa forma, incomodados, porque a gente percebe isso e mexe um pouco com o nosso senso de injustiça. Mas, ao mesmo tempo, uma outra reflexão, esse conto nos convida a pensar sobre quantas vezes nós minimizamos ou menosprezamos, até mesmo não entendemos o discurso de alguém que julgamos como problemáticos mentais ou com algum desvio psicológico mais acentuado. Bom, esse pensamento é muito perigoso, porque quando isso é levado ao extremo, quando isso é colocado ao limite, pode ser uma justificativa para legitimar alguns abusos. Por exemplo, pensando na maneira forçada com que Maria foi mantida no sanatório, e a fim de que possamos refrescar um pouco da nossa memória, agora como autocrítica no contexto brasileiro, é possível pensar numa aproximação do tratamento desumano do conto com as condições de milhares de pacientes que foram internados à força e com diagnóstico totalmente inapropriado no hospício da cidade de Barbacena, aqui em Minas Gerais. O Hospital Colônia de Barbacena foi fundado em 1903 e foi um local onde houveram torturas, violências e até morte, para que possa limpar a sociedade daquelas pessoas que eram indesejadas. Isso tudo com a conivência de pacientes, de doutores, né, de atendentes, de funcionários, enfim, e até mesmo da própria população. O livro Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex, conta isso com muita competência e fica também mais uma sugestão de leitura para vocês. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você já leu algo parecido, se já leu algum conto com a temática da loucura, comente aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também nos seguir no Instagram. Um abraço!